Como foi dito, meu nome é Walter. Eu hoje pertenço a uma casa espírita da cidade de Vinhedo, chamada Centro Espírita Irmãos do Caminho. Uma casa que foi recém-reinaugurada também, depois da pandemia. E quando eu cheguei aqui, uma das pessoas que eu encontrei primeiro foi o Luiz e o seu Antônio. O seu Antônio veio me agradecer por estar aqui. E eu disse a ele o seguinte, que a gratidão é minha. Né? Quando a pandemia veio, nós, que de alguma forma nos dedicamos a trabalhar, ou nos dedicávamos a trabalhar numa casa espírita, ficamos todos sem emprego. As casas fecharam, muitas não reabriram, inclusive a casa a que eu pertencia não reabriu, porque era uma casa muito pequena e não conseguiu fazer a volta, também era em Vinhedo, e a gente estava desempregado. E a pandemia foi amenizando e a gente precisava, de alguma forma, voltar a trabalhar. Sentia necessidade disso. Mas precisava encontrar um lugar com quem a gente com o qual a gente se identificasse e que também pudesse nos acolher. E esse retorno, ele não foi presencial. Presencialmente, nós estamos retornando praticamente agora. Esse retorno foi virtual. E a casa que me acolheu foi esta. Foi esta. Através do seu Antônio, da dona Thelma, eu fiz algumas palestras, fui aceito nesse grupo de palestrantes da casa, comecei a participar do núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, juntamente com o grupo da casa, e comecei a fazer um curso que eu queria há muito tempo fazer e não encontrava um lugar para fazer, que é o curso de Reforma Íntima. E nesse eu estou até hoje, participo toda sexta-feira. Então, se alguém tem que agradecer, esse alguém sou eu. Porque aqui eu estou, primeiro, para conhecer fisicamente a nova instalação. Segundo, para conhecer presencialmente colegas, amigos, com quem eu já lido ou lidava virtualmente e só os conhecia através da telinha. Encontrei alguns até mais bonitos do que na telinha. Né, Paulo? Aos seus olhos. E realmente, agradecer. Né? O sentimento que eu trago aqui é um sentimento de gratidão. E uma pequena retribuição pelas portas que foram abertas na pandemia para mim e que me permitiram voltar a falar sobre espiritismo, pensar espiritismo, e mais do que isso, no Evangelho do Cristo. Então, eu agradeço, sou eu quem agradece a oportunidade. E o tema que a gente propôs para hoje, em comum acordo com a casa, foi uma pergunta: como alcançar o reino de Deus? E a gente sabe que todo tema a gente baseia tanto na doutrina espírita como no Evangelho de Jesus. E esse tema, ele está baseado numa parábola de Jesus. Está no finalzinho do Sermão da Montanha, que é o sermão mais, eu não diria o mais importante, mas é aquele que cobre toda a moral cristã. E está em dois evangelhos. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. E nesses 4 versículos, eu vou tomar a versão dada por Mateus, o Cristo diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas ela não desabou, pois foi alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo,
e edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as tormentas, sopraram os ventos, chocaram-se contra aquela casa e ela desabou, e foi grande a sua queda. Essas são as palavras do Cristo, né? E é por isto que essa parábola ela é conhecida como a parábola do homem prudente e do homem insensato, que aqui na tradução dada por Mateus, que nós damos ao Evangelho de Mateus, está como tolo, né? Mas ela também é conhecida por muitos estudiosos como a parábola dos dois fundamentos. Como eu disse a vocês, essa parábola fecha o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, como foi dito, é o sermão mais proeminente. É aquele em que ele, e também o mais longo. Para a gente ter uma ideia, em Mateus, ele começa no capítulo 5, versículo 1, percorre todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7. E termina exatamente no capítulo 7, versículo 29. Então, é um sermão extenso. Se a gente estudar com calma o Sermão da Montanha, e não tiver oportunidade de estudar qualquer outra coisa trazida pelo Evangelho, nós já estaremos sabendo qual é o ensinamento do Cristo. É neste sermão que ele nos ensina o que é ser cristão. Se a gente quiser saber o que é necessário para seguir o Cristo, para praticar o cristianismo, para ser um cristão, basta estudar o Sermão da Montanha. Isso não menospreza o restante do Evangelho, não. Não é? Porque todo ele traz os ensinamentos. Mas aqui é uma condensação, há um resumo muito bem estruturado do que é essa moral cristã. Então, se a gente for analisar esses 4 versículos, Jesus diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Que palavras são essas? É todo o ensinamento do Sermão da Montanha. E são palavras que foram ditas naquela época, são ensinamentos que foram trazidos naquela época e que perduram até hoje. E que, segundo a espiritualidade, perdurarão através dos tempos. Por quê? Porque as palavras trazidas por Jesus são palavras de vida eterna. É bem verdade que naquela época eles não conseguiam entender muitas das coisas que Jesus disse. E Jesus não pôde dizer outras que poderia ter dito. Por quê? Porque Jesus respeitava a situação daquele povo que estava recebendo aquela palavra naquele momento. Tanto é que ele nos promete a vinda do Espírito da Verdade, que explicaria muitas das coisas que ele disse que não foram entendidas e revelaria outras que ele não teria ainda dito. E aí a gente encontra muito tempo depois o Espírito da Verdade, essa pleia desse conjunto de espiritualidade se manifestando e nos ensinando, depois de anos de conhecimento da humanidade, muitas outras coisas que o Cristo não era entendido na época ou não tinha dito na época. Então ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras, mas ele não para aí, ele diz assim: ouve e pratica. Porque conhecer, ter ouvidos para ouvir, é muito bom, é um começo. Compreender, assimilar, raciocinar sobre o ensinamento, sobre aquilo que está sendo dito, também é um bom caminho e é uma sequência do caminho, além de conhecer. Mas se a gente não colocar em prática o ensinamento que foi aprendido e foi compreendido, nós vamos ter
muitas dificuldades, porque ele se torna uma letra morta. E é por isso que se diz que o Evangelho, ele não é um livro comum, igual a todos os demais. O Evangelho é um livro vivo. O Evangelho só é Evangelho quando colocado em prática. Manter o livrinho ou o livrão sobre a mesa ou sobre a mesa de cabeceira e ler um capítulo à noite é saudável? Claro que é. Mas se eu não pegar aquilo que foi lido, que foi entendido, e levar para a minha vida prática, não só para mim, mas também para o outro que convive comigo, a valia é muito pouca. A letra se perde, não é verdade? Então, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro alerta que Jesus dá. E aí ele continua, ele diz assim: aquele que ouve e pratica será comparado a um homem prudente. O que é o homem prudente? Será que nós somos prudentes? O prudente, de acordo com a interpretação que os estudiosos dão, é aquele que não se impressiona pelo transitório, não se impressiona pela aparência. Ele busca algo mais do que a exterioridade. Ele entende que a valia não está naquilo que nos ilude, mas está naquilo que nos conserva e conservará no futuro. Então, ele não se ilude com as coisas fáceis. Nós já ouvimos falar da parábola da porta larga e da porta estreita. O que é a porta larga? A porta larga são as facilidades que a gente encontra na vida. É aquela cenourinha que às vezes colocam no narizinho do coelho para atrair o coelho, para consequências que depois o coelho vai ter um trabalho enorme para resolver. Parece tudo muito bonito no começo, mas as consequências de entrar por esta porta são muito difíceis de enfrentar no futuro. Então, o homem prudente, ele já sabe, ele já percebeu que o caminho não é o caminho das coisas exteriores, da aparência, do que é transitório. E o que é transitório? Que a gente aprende nos cursos e tudo mais. É tudo aquilo que é material. Né? Quando a gente vem para cá e reencarna, nem corpo a gente tem. A gente precisa do papai e da mamãe, dois outros espíritos, faz uma reunião com eles lá no plano espiritual e diz assim: papai e mamãe, vocês aceitam essa caridade aqui de me receber, de me ajudar a formar um corpinho novo para eu poder fazer a minha caminhada nova no plano material, no plano encarnado? Eles concordando, eu venho. E quando eu desencarno, o que acontece? Até o corpo fica, né? E não vai. Né? Ou os bichinhos comem, ou o foguinho queima. Não é assim? Então, veja, tudo que é material é coisa deste mundo encarnado. Mas eu não sou esse corpo. Eu sou espírito. Eu já existia antes desta encarnação, passo por ela e vou continuar existindo depois dela. Então, o que eu preciso levar comigo é outro tipo de aprendizado. É um aprendizado que me faça crescer como espírito, que me transforme para melhor a cada dia, a cada momento. E as experiências que nós passamos sobre a face da Terra são o grande aprendizado. Né? Embora, muitas vezes, a gente se revolte com elas, a gente não aceite, a gente brigue com todo mundo, brigue com Deus, culpe o outro pela nossa infelicidade. O fato é que o homem prudente já consegue enxergar que aquelas vicissitudes, aqueles perrengues, vamos dizer assim, pelos quais nós passamos, servem para uma coisa:
para nós aprender. E aprendendo, a menos que a gente seja maluquinho, a gente não entra mais na gelada que a gente entrou. Porque a gente entra na gelada por dois motivos. Ou pela ignorância, o que é aceitável, vamos dizer assim, desculpável, mas depois que eu vivi, depois que eu aprendi, depois que eu entendi que daquela forma não é bom e só me traz problema, se eu voltar a repetir a mesma ação, aí é teimosia. Aí é não querer aprender a lição. Não é? Então Jesus diz assim: olha, aquele que constrói, ouve as minhas palavras, ele se assemelha a um homem prudente. Não só ouve, mas pratica. E aí ele continua. Que edificou sua casa sobre a rocha. Ele se compara a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O que é a casa? A casa é o símbolo da vida. E aí vem a pergunta que a espiritualidade faz para a gente. Como é que você está edificando a sua? Como é que você está construindo a sua? E a rocha, se a gente resumir, são os ensinamentos de Jesus. É o próprio Jesus. Ele é a rocha. Ele não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ele está dizendo para nós o seguinte: vocês querem uma fórmula? Aqui. Siga. Lute para mudar naquilo que precisa mudar. Fazer uma casa sobre a rocha, e uma casa começa pelo alicerce, não é fácil. Imagine furar uma rocha. Imagine fincar o alicerce sobre uma rocha. Mas se eu consigo, ainda que demore tempo, ainda que o trabalho seja grande, ainda que num primeiro momento o alicerce não seja visto, na hora que eu começo a edificar, a edificação é sólida. E aí não há tormenta capaz de destruir a edificação. E é nesta fase de evolução que nós estamos. E é esta opção que o Cristo está nos oferecendo. Pense no que você tem feito da sua vida. Pense como você está edificando as paredes da tua casa. Pense como você está construindo a sua vida. Porque a sua vida é uma vida eterna. Porque o Espírito assim é. E nós teremos que fazer a cada passo, aprendendo, evoluindo, mudando certas coisas que a gente faz e acha que são verdadeiras e, na verdade, não são. Mas isto compete a cada um de nós. E é por isso que nós temos o nosso livre-arbítrio e a nossa liberdade de escolha. Só que do lado oposto dessa moedinha, livre-arbítrio, liberdade de escolher, existe um outro componente chamado responsabilidade. E essa responsabilidade vem para nós sob o efeito da lei de causa e efeito. Tudo que eu planto, eu colho. Nada diferente do que eu plantei. Posso não colher hoje, posso não colher amanhã, posso não colher nesta vida, mas a colheita vai chegar. E aí não adianta culpar o outro. Não adianta fugir da lei divina. Não adianta fugir do que o Pai Criador determinou para a sua criação. Todos nós, independente de raça, de cor, de sexo, de condição social, todos nós estamos submetidos a essa lei. Todos.
E é por isto que a gente não deve se desesperar quando a gente acha que a justiça dos homens não funciona. Porque ela é falha como falhos são os homens. O que funciona é a justiça divina. Esta funciona. E esta está apontada para nós a cada ato, a cada palavra, a cada ação que nós praticamos, a cada pensamento que nós emitimos. Mesmo que eu não diga a vocês o que eu estou pensando, se eu pensei, já foi tratado. Já está escrito no meu livro de vida. E a toda causa existe um efeito. E o efeito eu vou sentir num determinado momento para me ensinar que aquele pensamento não é o pensamento correto. E o que não segue as palavras do Cristo? E ele compara ao tolo, ao insensato, né? Que construiu a sua casa sobre a areia. O que é a areia? Areia é algo que não é firme, é algo que muda ao longo do tempo, né? Portanto, quando esta casa sofre as intempéries da chuva, das tormentas, dos ventos, que nada mais são do que as provas pelas quais a gente passa ao longo da nossa existência, as dificuldades que se aparecem para cada um de nós ao longo da nossa existência, o que Jesus fala? A casa cai. A casa não aguenta. E aí, a gente entra numa consideração do Cristo quando ele diz assim, e a queda foi grande. Ele está dizendo o seguinte, não caiu só por cair. Quando eu digo que a queda foi grande, eu estou dizendo que o mal é grande. Eu estou dizendo que a sombra é grande. Eu estou dizendo que a dificuldade é grande. Porque aquele que ouve, aquele que compreende, aquele que sabe, mas se afasta, é como eu disse anteriormente, é o teimoso. E o teimoso, ele tem que dobrar o joelho através da dificuldade. Ele tem que entender que as coisas não são como o seu egoísmo, a sua vaidade dizem que são. E aí a gente entra na consideração do reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar. Não é? Muita gente menos avisada acha que o reino de Deus é um lugar para onde a gente vai. E a gente aprende que o reino de Deus é um estado de espírito. É aquele estado em que eu encontro a felicidade, em que eu encontro a paz, em que eu encontro o verdadeiro amor, em que eu entendo o que é fraternidade, né? E isso não é uma coisa, ainda para nós é, mas não será uma coisa que será ora sim, ora não. Mas será algo que nós teremos de uma forma mais constante. Então, a pergunta é, como é que nós estamos edificando o reino de Deus dentro de nós? Que pensamentos a gente tem gerado? Como é que nós temos tratado os nossos próximos, principalmente os mais próximos, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso círculo social? Sim, porque eles não estão cruzando a nossa vida por acaso. E aí a gente tem que usar duas coisas que o Cristo coloca no próprio Sermão da Montanha, quando ele começa o sermão pelas bem-aventuranças. Que o que são as bem-aventuranças?
né? O Cristo está dizendo o seguinte: é um chamamento à felicidade. É isso que é a bem-aventurança. Bem-aventurado é, ou em outras palavras, feliz é, ou será, né? E ele começa por duas. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ou em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é o pobre em espírito? É o humilde. É aquele que se curva à vontade de Deus. É aquele que entende. É aquele que já consegue afastar de si o egoísmo, a vaidade, o orgulho. É aquele que já consegue perdoar. É aquele que já consegue, de alguma forma, enxergar o outro como seu irmão. Este é o humilde. E ele não para aí. Ele vai para a segunda bem-aventurança e diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O humilde deles é o reino dos céus. O puro verá a Deus. Onde é que está Deus? No reino dos céus. Então, quando eu limpo o meu coração, e pureza é isto, é limpar meu coração das imperfeições, é trabalhar os meus sentimentos. E aí eu tomo a liberdade de dizer da importância do curso de reforma íntima para a gente começar a se conhecer a si próprio e ver que tipo de sentimentos nós estamos cultivando. E se eu não entender o que é uma virtude, se eu não entender o que é um sentimento, eu não consigo trabalhar a mim mesmo. Se eu não limpar o meu coração, Deus não se manifestou na gente, embora Ele esteja conosco. E aí, eu tenho aquela situação. Tudo me abala, tudo me faz sofrer, tudo me incomoda, porque eu não tenho a tranquilidade, eu não tenho a paz, eu não tenho a limpeza de coração suficiente para poder enfrentar os meus problemas. Eu não sei perdoar. Não é? E a gente sabe que se o nosso coração não estiver bem, a nossa mente também não está bem. Porque ela nada mais exprime do que aquilo que nós sentimos. Começa aqui. Começa aqui. Aquele que não tem maldade no coração, não vê maldade no outro. Não pensa maldade no outro. E aquele que já consegue encontrar Deus no seu coração, consegue ver Deus no outro, por pior que o outro possa estar naquele momento. E é o que Jesus fazia. Jesus consegue ver o Deus que existe em cada um. E é por isso que quando a gente vê a história, a gente diz: como é que Jesus aguentou tanta coisa, né? Ele não precisava aguentar tudo que ele aguentou. Mas uma das coisas que ele queria mostrar é isso. O Deus existe dentro de cada um. Só precisa que cada um desperte para encontrar o reino de Deus. E encontrando o reino de Deus, encontrar o próprio Deus, o próprio Criador que habita dentro de cada um. Em linhas gerais, era isso que a gente tinha para trazer. A luta não é fácil. Cada um aprendendo com os demais trabalha a si próprio. E aí tu tem mais um ensinamento para completar. Quer desviar do caminho? Fica olhando o umbigo do outro. Fica apontando o dedo para o outro. Você esquece de você mesmo. E esquecendo de você mesmo, você perde uma série de oportunidades que a vida nos oferece para que a gente vá melhorando. Para que a gente não jogue a nossa vida fora. Para que o alicerce seja construído em bases sólidas. Para que a construção seja edificada de uma forma só. Bom, que o Mestre Jesus abençoe cada um de nós e, mais uma vez, gratidão. Gratidão a esta casa, aos mentores,
aos trabalhadores, à diretoria. Muito sucesso.